Nessa manhã, nós vamos ver a palavra, uma visão panorâmica e tentar extrair alguns princípios espirituais do livro de Ruth. Ruth, junto com o livro de Esther, são os únicos dois livros na Bíblia onde apresentam nomes de duas personagens, cujas figuras são um dos elementos principais ou até mesmo centrais. Nós vamos ver que, apesar do nome do livro de Ruth ser Ruth, Noemi é a personagem que aparece, como um plano de fundo, mas com uma história, com princípios espirituais muito profundos ao lado de Ruth. E Ruth, como foi uma história de uma gentia que se uniu ao povo judeu, nós temos um contraste com Esther, que foi uma judia que se uniu com um gentio, com um não-judeu. Esse contraste entre esses dois livros da Bíblia demonstra um senso de humor de Deus, mostrando que as mulheres, elas fazem papéis extremamente importantes de acordo com o plano que Deus estabeleceu para a vida delas. Lembrando, quando nós vamos ver aqui o panorama da Bíblia, dessa história, seja de Noemi, seja de Ruth ou qualquer outra mulher bíblica, nós precisamos nos lembrar que na época as mulheres eram pessoas menos favorecidas naquela sociedade. Do ponto de vista das sociedades modernas, eram pessoas que poderiam ser consideradas até oprimidas. Mas, do ponto de vista da lei mosaica, as mulheres eram protegidas. Elas eram preservadas debaixo da autoridade dos seus maridos, da autoridade dos seus líderes religiosos. Então, tirando um contexto moderno ou pós-moderno do que é a figura feminina, nós podemos compreender com mais profundidade alguns desdobramentos que acontecem na vida de Ruth e também de Noemi. Esse livro, ele traz várias mensagens. Na verdade, é um livro que tem várias camadas. À medida que a gente vai lendo ele, o Senhor ele vai mostrando como se a gente fosse descascando uma cebola, vai mostrando camadas atrás de camadas, e quando a gente chega nas camadas mais profundas, a gente vê alguns princípios espirituais muito bonitos e muito pertinentes para a nossa vida hoje. Alguns, talvez fazendo uma primeira leitura, possam entender o livro de Ruth como um romance. E ele é um romance. Ele é um romance de amor, mostrando, primeiramente, o amor de Deus e a fidelidade de Deus pelo seu povo. Mas ele demonstra também o amor de Boaz. E nós vamos ver como que Boaz expressou esse amor aceitando uma moabita. Quando nós falamos moabita, para a compreensão deste livro, nós precisamos entender também como que o povo de Moabe era visto pelos judeus. Lembrando que durante o Êxodo, o povo judeu, ao atravessar o deserto e passando pelas terras de Moabe, Moabe não auxiliou o povo de Deus durante a travessia. E por causa disso, eles foram amaldiçoados pelo próprio Deus. Em Deuteronômio 23, nós vemos que o Senhor proíbe que os moabitas entrem em seu templo até a 10ª geração. E assim que os judeus chegam na Terra Prometida, nós vemos também lá em Juízes que durante 18 anos os moabitas guerreiam e dominam sobre Israel. Então era um povo idólatra. Era um povo que adorava um Deus que exigia sacrifícios humanos. Então, aceitar uma moabita, ou, como nós vamos ver, migrar para Moabe, era mais uma evidência de um grande desvio espiritual que estava acontecendo no meio do povo.
E aí nós vemos essa família, a família de Elimeleque, saindo de uma situação de fome. Nós já vimos em diversos episódios, principalmente em Gênesis, o próprio Abraão saindo de uma situação de fome e descendo para o Egito. A gente viu que, apesar do Senhor ter abençoado Abraão, isso não deu muito certo, porque teve um certo problema. Abraão teve que contar uma meia-verdade. E isso gerou transtorno para a história de Abraão. A questão é, será que, diante das dificuldades, nós devemos abandonar a nossa posição? Ou, diante de uma oportunidade na vida, nós devemos sair de uma situação um tanto quanto difícil e ir buscar uma situação mais estável? A princípio, essas perguntas podem passar pela nossa cabeça e, se a gente entrar numa espécie de legalismo, nós podemos criar regras para nós mesmos do tipo: eu não posso sair da minha cidade. Eu não posso sair, largar o meu povo. Eu não posso buscar outra alternativa para a minha vida. Mas a gente se esquece que, além da história de Abraão, nós temos também a história de Isaac. E, mais uma vez, nós vemos Isaac na mesma situação de Abraão. Nós vemos Isaac passando por uma situação de fome e seca. A gente sabe que aquela região é uma região deserta e que é muito dependente do ciclo de chuvas. Então, quando chove menos, ou menos quantidade, ou menos frequência, todas as colheitas são muito afetadas. Mas só que Isaac, ele foi orientado pelo Senhor para não descer para o Egito. Lá em Gênesis 34, se eu não me engano. Mas o Senhor orientou a ele ir para Gilgal. E assim ele fez. E ouvindo as palavras do Senhor, Isaac saiu da terra dele, foi para Gilgal, e ali ele foi muito abençoado e se tornou muito próspero naquela região. Até que a fome, a seca passaram, e ele voltou, mantendo íntegro o seu testemunho. Apesar de que ele também falou que a sua esposa era sua parente. Enfim, a questão não é mudar ou sair de uma situação difícil buscando um lugar ou um emprego, uma cidade ou uma situação mais estável. A questão não é essa. A questão é, eu estou ouvindo a voz do Senhor, estou obedecendo a Ele, ou eu estou fazendo isso de acordo com apenas as circunstâncias do momento? É muito interessante quando nós vemos o livro de Juízes e nós vemos que Ruth acontece no tempo dos juízes. Ou seja, ali o povo estava sendo disciplinado por Deus devido aos seus desvios. O Senhor os abandonou porque eles se desviaram dos princípios estabelecidos por Deus. Quando nós vemos esse contexto, nós vemos que a condição espiritual daquelas pessoas começaram a mover, a impulsionar os princípios das suas decisões. Nós gostamos de fazer, devido a toda a influência que nós recebemos da nossa cultura, uma diferenciação entre o espiritual e o material. Mas a Bíblia mostra um princípio onde o espiritual está totalmente correlacionado e influenciado com o material e vice-versa. Ou seja, a minha condição espiritual, ela vai alterar a minha capacidade de ver a realidade e de tomar decisões adequadas diante das adversidades, diante da fartura, diante de situações desafiadoras que se apresentam em minha vida, em nossa vida. E uma vez firmes na palavra e nas promessas do Senhor,
Uma vez com a mente posta no Espírito, eu vou poder tomar as decisões em sintonia, em harmonia com a vontade de Deus. Mas parece que não foi isso que aconteceu com a família de Elimeleque, com a família que era o marido de Noemi. Elimeleque, apesar do nome dele significar Deus é rei, parece que, por uma ironia do destino, Elimeleque não permitiu que Deus reinasse nas suas decisões. E aí ele tomou uma decisão fatídica. Saiu da terra prometida e foi morar entre os gentios, no meio de um povo idólatra, amaldiçoado por Deus. Então, quando a gente começa a ler o livro de Ruth, a gente tem que entender todo esse contexto histórico, espiritual, cultural, para que a gente consiga perceber o impacto do que Deus está fazendo neste livro e do que as pessoas estão fazendo nesse livro. Elimeleque, o marido de Noemi, não estava indo para um lugar qualquer. Ele estava indo em direção a um povo inimigo, um povo idólatra. E quando a família de Noemi, de Elimeleque, permite que os seus filhos se casem com moabitas, aos olhos dos judeus, não era apenas se casar com um gentio, mas era casar também com pessoas amaldiçoadas. Não existia, obviamente, uma lei específica que impedia os judeus de se casarem com moabitas. Mas o contexto geral e o contexto histórico da época via esse tipo de relação como algo extremamente negativo. É como se hoje nós pegássemos um irmão ou uma irmã da igreja que chegasse e falasse assim, olha, eu vou casar com uma feiticeira. Né? Então, esse é o impacto. Quando nós vemos o Senhor sendo abandonado pelo seu povo, o Senhor, ele se afasta e ele permite, como a gente lê lá em Juízes, que cada um comece a fazer o bem ou comece a fazer as coisas de acordo com aquilo que eles achavam que era correto. A princípio, a gente não vê essa frase como uma coisa tão negativa assim. Todo mundo começou a fazer o que era bom aos seus próprios olhos. Mas quando nós lemos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 21, nós vemos que isso é uma das piores coisas que podem acontecer à nossa vida. É nós fazermos as coisas de acordo com o que parece bom aos nossos próprios olhos. A partir do versículo 21, quando Paulo descreve a corrupção e a degradação do momento em que ele vivia, que não era, a gente não tem como contrabalancear, mas podemos falar que era parecida com a situação que o povo judeu estava vivendo na época de Juízes. Ele diz o seguinte: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Pelo contrário, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, entregando-os a paixões vergonhosas, a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que tais coisas praticam. Irmãos, Paulo aqui, ele está fazendo um retrato que pode muito bem ser aplicável não apenas ao tempo de Ruth, que é o tempo de dos juízes, um tempo de degradação onde o povo entrou numa espiral descendente e chegou a praticar coisas abomináveis. Quando nós vemos o final do livro de Juízes, coisas abomináveis.
E é muito interessante quando nós vemos o final do livro de Juízes, aquela prática do povo querer invadir aquela casa do levita que tinha aquela concubina, e o povo querendo abusar do levita. É muito parecido com o que aconteceu com Ló, quando os anjos foram na casa dele, e ali em Sodoma e Gomorra, os homens quiseram arrombar a casa e pegar os anjos para abusarem deles. E a postura do senhor idoso que recebeu aquele levita foi a mesma que Ló teve também. Ah, peguem aqui a minha filha. E aí acaba que no final é o levita que entrega a sua concubina para que aquelas pessoas pudessem praticar todo tipo de abominação, de abuso contra ela. E no final ela morre e a história é tenebrosa. Então, olha aonde que o abandono da palavra do Senhor, dos princípios do Senhor, e quando o Senhor nos abandona em nós mesmos, diante dos nossos próprios raciocínios, que aos olhos de Deus são nulos, são inúteis. E mais, Ele nos entrega as nossas próprias cobiças, as nossas próprias paixões, as nossas próprias concupiscências. E a gente vai pegando, né, aquela espiral descendente, aquele vácuo onde o avião entra em stall e cai. E a queda é terrível. Então, nós temos essa cena, esse pano de fundo, aonde se desenvolve essa história. E aí nós vemos uma família desviada, no meio de uma nação desviada, e essa família, ela toma a pior decisão. E nós vemos o julgamento de Deus sobre essa família. E nós vemos que essa família começa a sofrer o juízo de Deus. É muito provável que o nome dos personagens desse livro sejam fictícios. Porque esses nomes, eles nos trazem algumas coisas que fazem parte do caráter dos personagens. Por exemplo, Noemi, ela é chamada significa minha doçura. Elimeleque, Deus é rei. Malom e Quilion, eles têm nomes que significam doença, fraqueza. Espera aí, quando Elimeleque e Noemi, ou seja, quando Deus deveria reinar em um ambiente de doçura, você deveria ter filhos fortes, saudáveis, guerreiros, valentes, mas não. Alguma coisa aconteceu lá em Belém, que era a cidade original deles, Belém de Efrata, para que a situação começasse a influenciar na característica dos filhos. Fraqueza, doença. Isso, irmãos, fala muito também para nós hoje. Como que o nosso posicionamento, que pode ter começado bem, começarmos bem numa devoção, num estrito desejo de seguir as palavras e os princípios de Deus, como que isso pode influenciar os nossos filhos e as nossas próprias pessoas. Elimeleque faleceu, assim como Malom e Quilion. E Noemi, que antes era minha doçura, ela passa a se chamar Mara, que é amarga. Que os nossos nomes, eles possam expressar a nossa fidelidade, a nossa devoção a Deus. E o que acontece nessa família não é muito diferente do que acontece em diversas histórias que nós vemos. Nos deixarmos levar pelas circunstâncias, tomando decisões que parecem ser boas aos nossos próprios olhos. E aí, diante da tragédia,
O que acontece? Diante dessa cena de catástrofe, Noemi, ela observa que o Senhor visitou o seu povo. Olha só, no final do capítulo 1, nós vemos, ainda na metade para o final do capítulo 1, nós vemos Noemi tendo essa percepção. Mais uma vez, do ponto de vista judaico, e deveria ser também no nosso, não existe diferença entre o material e o espiritual. Uma coisa é consequência do outro, porque nós trazemos aquilo que é da imagem daquilo que é espiritual. E Noemi viu. A terra de Moabe ficava não muito distante, e tinha uma cadeia de montanhas que separa Moabe de Belém. Se você saísse de Moabe e fosse para uma posição elevada, e olha que Belém estava numa posição elevada, você via. Então, Noemi deve ter visto que os campos agora não estavam mais secos, mas que os campos estavam brancos. E isso traz muito significado para os nossos corações. Porque nós vemos também que Belém é chamada de casa do pão. E essa Belém, ela ficava numa região chamada Efrata, que significa frutífera. Quando você vê uma casa do pão faltar pão e uma região que era frutífera passar a ser uma região de sede e de fome, o que você faz? Você confia nas circunstâncias ou você espera na promessa de Deus para que Ele dê o pão de cada dia? Noemi sabia que quem fornecia o pão de cada dia era o Senhor. E por isso que quando ela subiu e viu aqueles campos verdejantes já brancos, prontos para a colheita, para a ceifa, ela falou: o Senhor visitou o meu povo. Irmãos, Belém era uma cidade que ficava no meio de Israel. Obviamente, o povo estava desviado. E essa cidade, ela estava demonstrando, ao longo do livro, nós vemos que essa cidade, apesar da degradação, ela demonstrava alguns sinais de preservação de alguns princípios, de alguns valores. E o Senhor começou abençoando o seu povo, trazendo prosperidade para aquela terra. E aí, quando Noemi percebeu isso, ela decidiu voltar. Imagina, você dando as costas para o seu povo, para a sua família, falando: vocês vão ficar aqui? Eu não vou ser, não vou fazer assim, eu vou buscar alçar voos maiores, eu vou tentar sair, vocês estão muito comodados, né? O comodismo tomou conta de vocês. Tem que ser forte, tem que buscar outras alternativas. Obviamente, deve ter tido algum conselho para que a família de Noemi não saísse de lá. E eles devem ter usado alguns argumentos para ir. Imagina essa mulher voltando. E mais, acontece que ela não decide apenas voltar. Ela volta também com as suas duas noras. E isso fala uma coisa muito interessante, nos levanta algumas coisas, algumas propostas muito interessantes no nosso coração. Noemi estava com a família dela numa região idólatra. Apesar dela ter se desviado do propósito de Deus, é muito provável que ela tenha se mantido fiel ao caráter, da personalidade que o povo de Deus imprime no seu povo. Que o Deus imprime em seu povo. E isso foi tão impactante para Ruth e Orfa. E Ruth significa, né, companheira, amiga, e Orfa significa aquela que vira as costas. Mas
foi tão impactante que elas decidem sair da terra dela, da comodidade delas, e irem para uma terra onde elas sabiam que elas iriam ser consideradas como não apenas estrangeiras, mas também como mulheres que eram fruto de um povo que estava debaixo de um juízo de Deus e um povo que era inimigo do povo judeu. Alguma coisa essas mulheres devem ter visto na família de Noemi para querer segui-las. O coração delas se vinculou, mas só que uma voltou. Quando Noemi falou para as duas que ela não iria conseguir ter filhos para que elas pudessem se casar, garantindo a lei do levirato, a lei que permitia que um nome não se perdesse devido à morte de uma pessoa sem que essa pessoa deixasse descendentes. Era uma lei mosaica. Então, elas tinham o direito de herdar, de recuperar a herança através do casamento com ou os descendentes diretos de Noemi ou com algum parente próximo. Mas isso era apenas uma possibilidade. Quando Noemi falou, olha, eu não sei se eu vou poder dar filhos, porque eu já sou idosa. Aí Orfa falou assim, eita, eu estou entrando numa canoa furada. E ela virou as costas e voltou, apesar dela certamente gostar de Noemi. Mas Deus tocou o coração de Ruth de tal maneira que ela fala a expressão das expressões mais bonitas da Bíblia. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Eu vou te acompanhar até o fim. Irmãos, vocês acham que uma pessoa em sã consciência, uma moabita em sã consciência, sendo uma mulher, sendo uma moabita, sendo uma viúva, em terra estrangeira, iria tomar uma decisão dessa? Não iria. Mas ali nós vemos a ação de Deus no coração de Ruth. E ela acompanhou Noemi. Como é que está a nossa devoção, o nosso amor por aquelas pessoas que nos conduzem, que estão nos ajudando a nos conduzir para o Senhor? Como é que está o nosso amor pelo próprio Senhor? Ele está também movido pelas circunstâncias, ou quando eu começo a perceber que aquele irmão, aquela irmã é uma canoa furada, eu dou uma de Orfa e viro as costas. Meu desejo é que o meu coração, ele seja como o coração de Ruth. Que eu não olhe para o que aquele irmão ou aquela irmã pode me oferecer. Mas sim, diante de uma situação de adversidade, situação de conflito, situação de miséria, eu permaneça ao lado daquele irmão ou daquela irmã até o fim. E quando Noemi chega, ela muda, ela causa um alvoroço em toda a cidade. Será essa a Noemi? 10 anos ou mais se passaram desde a saída dela e da sua família. E ela deve ter voltado tão acabada, irmãos, que as pessoas olharam para ela assim e falaram, nossa, como ela mudou. E Noemi fala, não sou Noemi, eu sou Mara. E o Todo-Poderoso, ela usa essa palavra no início. O El Shaddai, Yahweh, Todo-Poderoso, ela fala que ela caiu nas mãos dele. E assim como Jó fez, ela reconhece que ela está debaixo do tratamento de Deus. E ela se arrepende, e ela se amargura, né? Se enche de uma situação de santa amargura.
E ela, vocês vão ver que durante todo o livro ela fica numa posição assim de prostração. Ela não sai com Ruth para executar nenhum trabalho. O livro não relata isso. Ela não orienta Ruth no início para que ela busque respigar, buscar as espigas nos campos das pessoas que poderiam ser seus resgatadores. Ela fica numa situação de entrega. Ela se entrega. Mas Ruth não. Ruth, pegando ali firme a promessa que ela tinha feito, ela persevera e vai entrando e vai trabalhando arduamente. Noemi reconheceu que tanto a bonança, tanto a fartura, quanto as adversidades e a escassez e a miséria vêm da mão de Deus. Como nós temos visto recentemente nos devocionais. Será que nós temos realmente enxergado esse tecido, essa tela que Deus faz na nossa vida? Aonde Ele pega fios claros, fios luminosos e fios escuros para traçar, entrelaçar e formar nosso caráter, nos levando para momentos de cruz, momentos de provação, momentos de humilhação, momentos de pobreza, mas também para momentos de riqueza, momentos de fartura, momentos de alegria. E o que nós estamos fazendo com estes momentos? Nós estamos reconhecendo que ambos vêm do Senhor e ambos são não apenas consequências das nossas atitudes, mas também um tratamento que Deus estabeleceu para a nossa vida. E aí, durante esse tratamento, olha, Deus estava tratando Noemi e Ruth e todos os que estavam participando da história. Nesse tratamento, as coisas vão acontecendo. As pessoas vão tomando decisões, vão se arrependendo, vão voltando. Noemi se arrepende, volta para a casa do pão, volta ao perceber que Deus estava ali visitando aquele lugar. Ruth tem um coração alterado ali, colocando um sentimento de renúncia, de sacrifício, um sentimento nobre em acompanhar a sua sogra. E Deus usa as circunstâncias para que todo o seu plano pudesse ser levado a cabo. E a partir do capítulo 2, nós vemos aparecer uma palavra, né, que no capítulo 2, nós vemos nós podemos resumir da seguinte maneira: mesmo diante da amargura e da pobreza, o Deus dos acasos executa o seu plano restaurador e resgatador para trazer sua família de volta ao seu caminho. Então, Ruth fala para Noemi: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Vai. Ela aparentemente não orientou, não deu mais detalhes, simplesmente, vai. E aí, Noemi, ela tinha um parente rico. Na verdade, tinha dois. Né? E a palavra diz que Ruth, por acaso, entrou no campo de um desses parentes. E por acaso, esse parente, esse dono do senhor desse campo, foi lá visitar, conferir como é que estava sendo o trabalho. E ali, de repente, no meio de todos os servos e servas, ele olhou aquela lá. Quem é aquela? Aí o capataz diz: olha, isso aí é uma moabita, é parente de Noemi que veio lá de Moabe. Ele devia ter falado: olha, isso aqui é... Mas tinha um porém. Ela trabalhou desde manhã cedo,
até aquela hora, sem quase nada parar para descansar. E isso chamou a atenção do capataz. E também chamou a atenção de Boaz. E aí, esses acasos, irmãos, também é mais uma ironia de Deus, mostrando que, aos olhos dos homens, o autor desse livro, que alguns acham que é Samuel, o autor desse livro, ele usa essa palavra de uma maneira que nos deixa entender que é justamente o contrário. Não existe nada por acaso. O Deus dos acasos, aos nossos olhos, está fazendo o cumprimento do seu plano eterno. Nada é por acaso. Lembra do que aconteceu em 1 Reis, capítulo 22, versículo 22, onde nós temos o rei Acabe, que tinha recebido uma profecia do profeta Micaías de que ele ia morrer. Acabe foi para a batalha disfarçado. Ele colocou um outro para vestir as vestimentas do rei, e o inimigo foi atrás do que estava vestido de rei. E quando eles perceberam que não era o rei, deixaram de perseguir, enquanto Acabe ficou ali no meio da batalha, disfarçado. E de repente, a palavra diz que um flecheiro, por acaso, olha, ele não estava mirando em ninguém, ele disparou a flecha. E a flecha, por acaso, penetrou em um dos buracos da armadura e, por acaso, infligiu uma ferida de morte ao rei Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, o marido lá de Jezabel, adorador de Baal. Vocês acham que foi acaso? Não foi acaso. O Deus dos acasos, entre aspas, acasos aos nossos olhos, Ele é aquele Deus que está cuidando de todas as coisas e cuidou de todas as coisas da nossa vida, antes mesmo de nós nascermos. Será que nós achamos que foi por acaso que nós nascemos exatamente nesta época, neste tempo? Que nascemos nessa família? Que tivemos por acaso os nossos pais com as características que eles tiveram? Que foi por acaso que nós escolhemos as nossas profissões? Que foi por acaso que nós desenvolvemos atividades que de uma certa forma nos definem? Que é por acaso que Ele deu os nossos filhos com as características que eles têm? Não. Não existe acaso. Tudo está debaixo de um Deus soberano. E como nós lemos hoje no Salmo matinal, Deus, Ele é o Senhor das nações. A Ele pertencem todos os povos. Ele é o Deus que governa, não por acaso, mas através de leis específicas, o movimento do universo, o movimento da nossa galáxia, o movimento dos astros. E também governa a nossa vida, os nossos movimentos. Quando nós vemos isso, nós começamos a colocar nossas barbas de molho. Começar a, Senhor, fazer relações de causa e efeito, ação e reação. E aí nós precisamos da sabedoria que vem do alto, para saber quando é que Deus está permitindo que nós colhamos aquilo que nós semeamos no passado, quando é Deus nos disciplinando como indivíduos, como família, como igreja. Esse discernimento que vem do alto é fundamental e só tem aqueles que estão em intimidade com a palavra que revela os princípios espirituais estabelecidos por Deus e com a presença do próprio Senhor. E não por acaso que Ruth, apresentando todas essas características, despertou no coração de Boaz um sentimento de ajuda. Boaz, ele reconheceu que aquilo que Ruth tinha feito, largando a sua
parentela, largando o seu povo, largando as suas tradições, a sua religião, e se convertendo para o Deus de Israel, e mais, se associando com a sua sogra, não apenas na sua viuvez, mas também na sua miséria. Isso despertou um afeto especial de Boaz por Ruth. E eu creio que ali, a partir daquele momento, Boaz passou não apenas a admirá-la, mas também a amá-la. E nós vemos Boaz tratando-a de uma forma diferenciada. Ali, no meio da colheita, ele chama os seus empregados para almoçar. E ele, sendo o Senhor, ele serve a serva. Alguns teólogos identificam claramente Boaz como uma figura, um tipo de Cristo. Aquele que é o resgatador, aquele que é o remidor, aquele que pega o estrangeiro, o que era estranho, o que era refugado pelo mundo, aquele que pega as coisas desprezadas e humildes do mundo, aquelas que não são, e traz para o seu reino eterno. Porque essas pessoas só passam a ser o que são quando elas estão unidas naquele que é. E quando ele faz isso, ele faz tudo isso para que ninguém se glorie diante de Deus. Noemi, no final dessa história, ela percebe isso. Ela percebe que o Deus dos acasos estava no governo. Ela percebe que, num ato de justiça, ela, seu marido, seus filhos foram punidos. Mas também por causa da misericórdia e do amor de Deus, ela teve a família restaurada. Assim também é a nossa história. E o livro de Ruth, ele é um grande incentivo e um grande alerta para nós hoje. O que eu faço nos momentos de desvio, quando eu saio da terra prometida, que também pode ser uma tipologia de Cristo. Eu saio ali da presença do Senhor, da palavra do Senhor. Uma terra que deveria manar leite e mel, mas por causa de uma degradação e um desvio coletivo, a coletividade afetou a individualidade. Mas antes da coletividade se tornar coletividade, nós temos desvios individuais no coração. Então, se hoje a minha família, ela não é uma terra que mana leite e mel, saiba, eu devo saber, e saibam os irmãos também, que isso é derivado das minhas escolhas pessoais. E isso vai gerando um efeito dominó, um efeito cascata, efeito bola de neve. A lei da semeadura e da colheita não importa, mas é um princípio que Deus estabeleceu. Aqui você é livre para semear, mas é obrigatório para colher. E quando Boaz, sendo um tipo de Cristo, demonstra o seu favor, chamando Ruth para almoçar e servindo ela, e deixando que ela não apenas rebusque as espigas, mas que ela entre nas fileiras e pegue os grãos na gaveta, ou seja, lá onde os feixes estão sendo amarrados. Ele demonstra um coração de generosidade. O Senhor é generoso, irmãos. E Ruth demonstra um coração de humildade. Ao ver essa generosidade de Boaz, Ruth se prostra com o rosto no chão, rosto em terra, agradecendo, porque ela sabia
que o máximo que a lei permitia, o limite que a lei permitia é que ela pegasse os grãos que ficassem espalhados pelo caminho. Era uma lei que permitia que os pobres, os menos favorecidos, fossem abençoados pela fartura que era proporcionada por aqueles que Deus decidia abençoar. Isso também traz uma mensagem para nós. Nós estamos sendo ricos e generosos diante das necessidades dos outros? O Senhor fala que nós devemos, sim, ajudar os pobres, não por uma questão social, mas por uma questão de princípio espiritual. Porque isso é uma prova do que está no nosso coração. Se o nosso coração estiver no dinheiro, obviamente, as nossas espigas douradas, a gente não vai deixar cair. Muito menos que aquela pessoa que está necessitando demais receba algo além do que a gente considera justo e legal. A gente vai além, como Paulo relatou, daquelas igrejas que decidiram doar para a igreja em Jerusalém diante daquele período de fome. Que excederam. E ali, quando Ruth decide se humilhar e pegar as migalhas, isso me fez lembrar aquela mulher Ciro-fenícia de Marcos capítulo 7, versículos 24 a 27. Quando ela foi pedir para o Senhor auxílio para que a filha dela, possuída por um espírito imundo, fosse liberta. E o Senhor falou, um pai não pode tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Aquela mulher foi humilhada, foi chamada de cachorrinha. E o que ela fez? Estufou o peito orgulhosa, ficou com raiva do Senhor e virou as costas? Não. Ela se humilhou e tocou o coração do Senhor falando, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. E ali, diante daquela humilhação, o Senhor teve o coração dele tocado. E aquela mulher que estava ali disposta a receber migalhas, ela recebeu um banquete, tendo a filha dela sendo liberta. E nós? Será que nós temos vergonha de reconhecer a nossa pobreza espiritual e ir atrás das espigas que sobram? Será que nós, diante da nossa fartura, seja espiritual ou seja material, nós estamos realmente dando para as pessoas que estão carentes? E aqui eu estou falando de dois tipos de carência. Carência espiritual, carência da palavra de Deus e carência material, porque as duas coisas estão unidas. Será que mesmo num momento breve, num caixa, eu acabo de receber ali a nota das compras, eu digo Deus te abençoe em Cristo Jesus para aquela caixa? É uma migalha, é. Mas Deus, Ele é o Deus multiplicador das migalhas. Aqueles pequeninos pães, aqueles pouquíssimos pães e os peixinhos, eles alimentaram multidão de milhares de pessoas. Nunca se esqueçam disso. Diante da atitude de Ruth, também se humilhando, e também de Noemi, de se humilhar e voltar e reconhecer, mudar seu nome para Amarga, eu me lembrei, daquele versículo que Jesus usa nos evangelhos. Todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo que se exaltar será humilhado. No final, nós vemos também Ruth não apenas obedecendo às instruções de Boaz, falando para ela permanecer no campo dele. Olha, não vai para outro campo, fica aqui. E ela obedece. E obedece com diligência, porque ela fica lá, respigando lá, recolhendo as espigas. Acho que é respigar mesmo o nome. Até o final da tarde. E quando ela chega
e mostra o produto do trabalho dela, Noemi fica tão impressionada. E quando ela fala que ela foi no campo de Boaz, aí Noemi, puxa, ele é resgatador. Ele é o nosso resgatador. E aí Noemi começou a perceber que o Deus dos acasos entre aspas, estava no controle de tudo. E aí Noemi dá uma instrução específica para Ruth. E Ruth, mais uma vez, obedece. Olha a característica de Ruth, irmãos. Uma mulher trabalhadora, humilde, diligente, disposta a se sacrificar, honrada, uma moral elevada, serva. Ela é chamada por Boaz de mulher virtuosa. Ruth é um exemplo. São os únicos momentos na Bíblia onde aparece, no Antigo Testamento, a palavra mulher virtuosa. Provérbios 31, se não me engano, aparece em Provérbios 12 também, e em Ruth, capítulo 3. Olha só, que coisa maravilhosa. Isso deve encher o coração das mulheres, das irmãs. Peraí, deixa eu estudar um pouco mais aqui sobre Ruth. Eu quero ver quais os princípios espirituais e práticos, as duas coisas juntas, estão movendo essa mulher para que ela seja chamada de virtuosa. Mulher virtuosa, mais preciosa do que os rubis. Aonde ela será encontrada? Ela é a coroa do marido. E ali, em obediência, Ruth faz exatamente o que Noemi ordena. Ela vai de noite, sem ser vista, aproveita que Boaz estava ali limpando a colheita, dormindo em cima do monte da cevada. Ele estava ali verificando o fruto do trabalho do dia e guardando também, para evitar que ladrões pegassem. E aí Ruth faz exatamente o que Noemi ordenou. Vai de noite, sem ninguém ver, se deita aos pés de Boaz. E aí, depois de comer e beber, depois de perceber que o Senhor tinha abençoado, ele se alegrou e dormiu. E ali no meio da noite, ele percebe que uma mulher tinha chegado, tinha descoberto os pés dele e ficado ali, aos pés. Olha que cena! Qual o outro momento em que a gente se lembra de uma pessoa que ficou aos pés do seu Senhor? É esse mesmo, Maria Madalena. Esse é o nosso lugar. E aí, Ruth fala, quando ele acorda, ele pergunta, quem é você? Aí Ruth fala, sou eu, Ruth, a sua serva. Ela já não era mais uma serva genérica. Ela não estava ali no campo dele de passagem. Mas ela estava reconhecendo ele como o Senhor dela. Sou a sua serva. Estenda a sua capa sobre tua serva, pois o Senhor é resgatador. E o Boaz respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Se Boaz já estava admirando Ruth pela sua abnegação em seguir Noemi e cuidar de Noemi de uma forma diligente, agora o coração dele foi rasgado de vez. Ela escolheu ele para ser o resgatador, mesmo ele sendo idoso, mais idoso, né? O texto indica que ele era mais idoso. E solteiro.
E uma coisa a respeito de Boaz, cujo nome pode significar tanto valente quanto valoroso, é que ele é descendente de Raabe. Alguns colocam como sendo filho ou neto de Raabe, mas ele é descendente de Raabe. Se é neto, filho, bisneto, não importa. Ele é descendente de Raabe. E o fato dele estar solteiro naquela época, naquele tempo, nos dá alguns indícios a respeito de como Boaz era visto ali naquela comunidade. Ele não era considerado um judeu puro. Ele veio de uma mistura. Tudo bem, o pai dele era da tribo de Judá, ele era da tribo de Judá. Mas a mãe dele era uma prostituta. Quem ia querer casar com um cinquentão? Hoje talvez muitos se oferecessem, porque o cara tinha dinheiro, né? Mas na época, o cara era velho e ele não era um judeu puro. Ele era descendente da que tinha sido prostituta. E aí? Deus escolhe as coisas loucas do mundo. E Boaz, ele indica uma nobreza de caráter. E não apenas uma nobreza de caráter, mas uma característica de reconhecer o caráter das outras pessoas. E ele decide fazer tudo o que fosse necessário para que ele ficasse com Ruth. E ele reconheceu que Ruth poderia ter escolhido outro. Ruth era jovem. E quando nós estamos na nossa juventude, na nossa mocidade, nós temos muitas tendências em nos inclinarmos para os nossos desejos carnais. Eu quero uma mulher que seja nova, que seja saudável. Eu quero um homem que seja novo, que vá poder satisfazer as minhas necessidades fisiológicas. Não há problema nenhum nisso. A questão é que Boaz reconheceu que Ruth não se deixou levar por essas inclinações, mas por uma nobreza de caráter. Ela decidiu se vincular a ele. E quando nós vemos a cena, o negócio aqui está acontecendo de noite, de madrugada. Um homem e uma mulher sozinhos no campo. O fato de estar ali indica muito sobre o caráter dos dois. E hoje? Como seria o comportamento hoje de dois irmãos que estão ali se conhecendo, se aproximando, demonstrando interesse amoroso um pelo outro? Como será que eles se comportem ali de noite quando estão sozinhos um com o outro? Será que é um ambiente de respeito, admiração, de santidade, como foi com Ruth e Boaz? Espero que sim. E ela ficou aos pés dele até de manhã, mas ela acordou antes do dia clarear, porque sendo uma mulher íntegra, sendo uma mulher sábia, ela não iria demonstrar nada que afetasse ou o testemunho dela ou o testemunho de Boaz. E Boaz foi mais ainda generoso, ela ofereceu mais grãos para ela e ela levou para Noemi. E quando Noemi ficou sabendo do que aconteceu e do que Boaz falou para Ruth, ela falou uma coisa muito interessante para ela. Fala: agora, minha filha, espere, porque este homem fará de tudo para cumprir a sua palavra. Noemi conhecia o caráter de Boaz. Não é à toa que ela mandou Ruth se vincular a ele. Mas, ao mesmo tempo, Noemi começou a ter, desde então, uma participação mais ativa, porque ela queria que a sua genra encontrasse descanso, encontrasse um lar.
E ela deu uma orientação que hoje é tão escassa, mas é tão preciosa. Que orientação é essa? Espere. Espere. Deixa o Senhor fazer as coisas. Deixa as coisas acontecerem. Não tenha pressa. Mas parece que aqui, no decorrer da história, quem tinha pressa era Boaz. No mesmo dia de manhã, ele foi para a porta da cidade, que era o local onde as decisões eram tomadas naquela época. Não tinha tribunal, não tinha juizado de pequenas causas, não tinha negócio de imóveis, então tudo era decidido ali, onde as pessoas passavam. E Boaz foi para lá. E mais uma coincidência, mais um acaso, passou o resgatador, que Boaz tinha falado para Ruth: olha, eu posso te resgatar, mas tem um outro que é parente mais próximo. E eu preciso resolver essa questão antes de poder te aceitar. E Boaz foi lá para a porta da cidade resolver essa questão. E o resgatador passou. E aí Boaz expôs a situação para esse resgatador. Falou: olha, Noemi voltou, e você é o parente mais próximo do que eu, e você tem o direito, até a obrigação, de acordo com a lei mosaica, de resgatar o campo que era de Elimeleque e que deveria passar para os filhos Malom e Quilion. Aí o cara falou: tá bom, eu sou resgatador, eu vou lá e pego o campo e aceito a viúva também. Mas só que tem um porém. Ela está com a nora dela, uma moabita, e você vai ter que casar com ela. No entendimento jurídico, o que o resgatador entendeu? Opa, eu vou gastar dinheiro com o campo. Não, tudo bem, é uma posse a mais que eu vou ter. Mas, tem uma mulher aí. E de acordo com a lei, o filho que eu tiver com ela é que vai herdar esse campo. Aí, o que o resgatador falou? Não, eu não posso, porque eu tenho posses. Olha só. Ele pensou no financeiro. Então, já que você não quer, eu quero. Mais uma vez, uma indicação de que Boaz não apenas era um homem de caráter elevado, mas ele também nutria uma afeição muito forte por Ruth. Vamos chamar de amor. Porque é isso que o amor ágape faz. Ele se sacrifica. Ele abre mão. Nós, homens, deveríamos aprender muito com Boaz. Será que nós estamos nos sacrificando para resgatar as nossas esposas? Para resgatar os nossos filhos? Resgatar de quem, irmão? Resgatar do mundo. Resgatar deles mesmos. Nós estamos num constante processo de resgate. O Senhor Jesus pagou o preço para nos resgatar. Será que eu estou disposto a resgatar aqueles que o Senhor coloca próximos de mim? Será que eu estou disposto a investir, a ter prejuízo do meu tempo, prejuízo financeiro, prejuízo da minha comodidade, para investir tempo de qualidade com a minha esposa, com os meus filhos, com os irmãos, com aqueles meus alvos evangelísticos? Isso é amor. E aí, como a gente tem visto desde o início do filme, é um lindo filme, verdade. Desde o início do livro, o espiritual acompanha o material. As nossas escolhas, as nossas atitudes, elas são a maior prova da nossa situação e da nossa condição espiritual. E ali, diante da negativa do resgatador e diante das testemunhas, os principais da cidade, Boaz se torna o resgatador oficial. E ele se casa com Ruth, E aí o povo, ele festeja, e o povo abençoa. E a gente lê que no final, os principais da cidade acolhem integralmente Ruth.
Olha só, eles acolhem aquela moabita, aquela amaldiçoada, aquela feiticeira, aquela que tinha um passado tenebroso. A cidade de Belém, irmãos, ela demonstra, diante de todo um contexto, não dá tempo a gente explicar todas as coisas que demonstram que Belém era uma cidade que estava meio que resistindo à degradação espiritual da época de Juízes. A forma como Boaz cumprimenta os trabalhadores, a forma como os trabalhadores respondem, a forma como todo o processo se dá, isso indica que, no meio daquela degradação, o Senhor estava levantando uma cidade, um povo, e no meio daquele povo, pessoas, para dar cumprimento ao seu plano eterno. Nós, como comunidade, nós estamos sendo como Belém? Nós estamos realmente acolhendo integralmente aquele que é estrangeiro, ou seja, os irmãos que estão nos visitando, aqueles irmãos que recém-chegados, nós estamos sendo acolhedores. Nós não podemos nos esquecer que diante do plano de Deus nós éramos a oliveira brava. Mas o Senhor, num ato de amor, Ele nos enxertou na oliveira boa. E agora que nós fazemos parte e usufruímos da seiva, nós vamos deixar de nutrir com essa seiva divina aqueles que o Senhor está trazendo para o nosso meio? Não. A resposta é definitivamente não. Mas isso nos faz ponderar. Porque olha só, no final, o Senhor, o escritor, guiado pelo Senhor, mostra que as bênçãos que os principais da cidade deram para Ruth e para Boaz era de que ela fosse como Lia e Raquel. E também associam ela com Tamar. Olha só. Que imagem poderosa. Lia e Raquel entraram na vida de Jacó. Sendo Lia a escolhida por Deus para gerar Judá, que viria. A escolhida de Jacó foi Raquel, mas a escolhida de Deus foi Lia, para gerar Judá, da qual viria a linha de descendência do Cristo. E quando eles associam Ruth com Lia e Raquel, eles estão falando, olha, você vai ser abençoada e você vai nos abençoar, ajudando na constituição e na edificação do nosso povo. Olha que maravilha, que bênção, que reconhecimento dessa estrangeira, dessa moabita. Hoje nós estamos vivendo coisas semelhantes aqui em Roraima. Vários estrangeiros chegando aqui no nosso meio. Como igreja, nós também vivemos vários momentos de desafios onde nós estamos acolhendo pessoas que o Senhor está trazendo. Ou vocês acham que é por acaso isso que está acontecendo? Você acha que é por acaso a imigração? Você acha que é por acaso quando algum irmão ou irmã vem nos visitar ou decidem se reunir conosco? Cuidado com esses acasos. Nada é por acaso aos olhos de Deus. E dessa união, aquela que aparentemente, talvez a esterilidade fosse dos filhos de Noemi, mas o fato é que não teve nenhum filho no casamento de Orfa e de Ruth com Quilion e Malom. Não tiveram filhos. Eles ficaram estéreis durante o tempo que estavam em Moabe. Mas agora, Ruth, ao unir-se com esse Senhor, teve um filho. E o nome do filho é Obed, que significa aquele que serve. Um servo. E nós concluímos da seguinte maneira. Em Deuteronômio 23, Deus amaldiçoa e expulsa os moabitas através da lei. Mas esse mesmo Deus, justo juiz, Ele é
o Deus amoroso que, através da sua graça, pega uma moabita e traz ela para fazer parte não apenas da genealogia de Davi, um homem segundo o seu coração, mas também da genealogia de Cristo. Este lindo livro, ele começa com fome, exílio, esterilidade e morte. Mas após o arrependimento e a entrega dos personagens nas mãos do Senhor, o Senhor dos acasos, nós vemos a história terminar com fartura, casamento e descendência. E, no final, retoma aquela ideia inicial. Apesar do povo de Deus estar afastado da sua vontade, vemos um Deus que permanece exercendo a sua justiça e expressando o seu amor através da fidelidade à sua aliança. E eu termino com alguns versículos de 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo diz: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, ou seja, se morremos com Cristo, com Ele também viveremos. Essa é a mensagem da cruz. A vida de ressurreição, essa nova vida que Deus escolheu para que nós vivêssemos nela, andássemos nela, ela só é possível através de negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz para seguirmos o Senhor ressurreto. Se com Ele morremos, também com Ele viveremos. Com Ele, unidos a Ele. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. A importância de nós perseverarmos na palavra e nas promessas de Deus. Não importa as adversidades, para que nós possamos reinar. Agora, se o negamos, Ele também nos negará. Naquele dia, muitos falarão: Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônio, em Teu nome falamos milagre, em Teu nome fizemos isso, profetizamos. Nunca vos conheci, o Senhor dirá. Apartai-vos de mim, vós os que praticam a iniquidade. Muitas vezes nós nos revestimos de uma capa religiosa, fazendo ali as coisas grandes. Eu estou servindo nisso, estou servindo naquilo. Eu estou expulsando o demônio. Eu estou profetizando, estou fazendo milagres. Mas e nas pequenas coisas? E no acolhimento? E na atenção à sua família, seus filhos, sua esposa? Na ajuda ao órfão, ao necessitado, à viúva? No discipulado aos irmãos, no acolhimento, na liberação de amor e de perdão, nas pequenas coisas. É isso onde nós tropeçamos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele fica ali, com a sua fidelidade, do seu amor fiel e a sua fidelidade amorosa. Ele fica ali, esperando corações arrependidos. Esperando o momento de nós olharmos, nos arrependermos e voltarmos para Ele. E aí no final, lá no versículo 15, a gente começa com 11, no versículo 15, Paulo conclui: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Irmãos, manejar corretamente a palavra da verdade não é apenas decorar versículos, não é apenas reconhecer onde está escrito, ter uma visão panorâmica, ter uma visão mais aprofundada. Não é isso. Apenas. É isso também. Mas manejar bem a palavra da verdade significa também o quanto que essa palavra da verdade te maneja. Como que você se deixa manejar por essa palavra. Amém? Senhor, muito obrigado por esse momento de exposição desse maravilhoso livro.
que essa leitura simples dessa exposição possa realmente tocar o nosso coração, semear as suas sementes, gerando frutos de arrependimento, gerando paz, gerando, sobretudo, amor a Ti e a todos aqueles que o Senhor ama. Nos ajude a perseverarmos, nos ajude a manejarmos bem a Tua palavra da verdade e a também sermos instrumentos em Tuas mãos para que a nossa vida possa ser útil diante de Ti. Que possamos ser esses canais de bênção para todos que estão ao nosso redor e que o Senhor, através de nós, possa resplandecer a Tua luz no meio dessa geração pervertida e corrupta. E que o Senhor nos ajude a acolher todos aqueles que o Senhor acolheu. Nos ajude a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz para poder Te seguir. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.